Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre o cálculo do número de diagonais. Certo, gente? Essa é a terceira atividade da semana de número 11 de nossas aulas remotas. A semana está compreendida entre os dias 10 e 15 de maio. Certo, gente? Então vamos para a correção da atividade sobre o número de diagonais, o cálculo do número de diagonais. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó. Renata construiu todas as diagonais de um octógono regular. O que é um octógono regular? Se você não souber que um octógono tem 8 lados, basta você contar a quantidade de lados aqui do polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nós temos duas formas de calcular o número de diagonais, certo? De um polígono. Nós possuímos uma fórmula que traz a relação entre o número de diagonais e a quantidade de seus lados, e nós podemos ir de uma maneira simples, pela definição de diagonal. O que é uma diagonal? Diagonal, assim como o lado, ele é um segmento de reta que vai ligar... Para quem não sabe o que é diagonal, a definição de diagonal é essa. É um segmento de reta que une dois pontos não consecutivos. Por exemplo, se eu chamar aqui de ponto A, aqui de ponto C, aqui de ponto B, ponto C, ponto D. O ponto A e o ponto B, gente, o ponto A e o ponto B são pontos consecutivos. São dois pontos. O que é um ponto consecutivo? Que vem após o outro. Então, o segmento de reta que une o ponto A até o ponto B é chamado de lado. Esse segmentozinho de reta aqui, ó, ele é chamado de lado. É um lado, certo? Agora, quando eu utilizo um segmento de reta para unir dois pontos que não são consecutivos, me dá um exemplo aí, professor, de pontos que não são consecutivos. Um exemplo de pontos que não são consecutivos é o A e o C. Quando eu utilizo um segmento de reta que vai unir aqui o ponto A ao ponto C, esse segmento de reta, que eu vou colocar agora aqui, ó, ele recebe o nome de diagonal. Vou colocar aqui um segmento de reta melhor. Esse segmento de reta, ele recebe o nome, ó, de diagonal. Tá? Então, num polígono, eu tenho dois tipos de segmento de reta. Ou ele vai ser chamado de lado, ou ele é chamado de diagonal. Então, como é que eu posso calcular a quantidade de diagonais de um polígono? Basta eu escrever todas as diagonais. Eu tenho essa aqui do ponto A até o ponto C. Eu tenho essa diagonal aqui que vai do ponto A até o ponto D. Eu tenho essa outra diagonal que vai do ponto A até esse outro ponto, que eu não chamei, não representei por nenhuma letra, mas você pode representar. Eu tenho mais essa outra diagonal, ó. Então eu posso escrever. Só que você percebe que quanto maior o número de lados do polígono, maior será a quantidade de diagonais, certo? Então você pode fazer assim também, tá? Ó, desse ponto até aqui. Agora eu não vou conseguir ligar do ponto A até esse outro pontinho aqui, ó, que está aqui. Até aqui, porque eles são consecutivos. Ah, professor, então quer dizer que ele possui 1, 2, 3, 4, 5 diagonais? Errado. Ainda existem mais diagonais, ó. Tem o ponto B até aqui. Nós temos aqui outra diagonal, ó. Apagando aqui, deixa eu apagar isso. Eu tenho mais outra diagonal. Vou chamar agora aqui de vermelho para você perceber que é do ponto C até esse ponto. Eu tenho mais outra diagonal que vai do ponto C até esse ponto. Nós temos mais outra diagonal que vai do ponto C até esse ponto. E aí eu vou conseguindo formar aqui, ó, todas as diagonais. Vou colocar aqui essa de amarelo aqui de vermelho para ficar melhor. E aí eu tenho mais outra diagonal. Mas você está percebendo a confusão que está acontecendo aqui, ó? Aí chegar um ponto que você não vai conseguir contar a quantidade de diagonais. Então fica muito complicado se você for traçar diagonal por diagonal. Imagine aqui que é um octógono. Se você pegar um polígono de 20 lados e coságono, você vai ter sérias dificuldades em resolver esse problema. Então, pessoal, você vai resolver pela seguinte fórmula. Essa fórmula ele traz a relação entre o número de diagonais e a quantidade de lados de um polígono, certo? Então vai ficar desta maneira, ó. D igual a N vezes N menos 3
dividido para 2, certo? Vou colocar aqui esse dividido aqui de uma maneira mais interessante, tá? Então tá aqui, ó. Então, essa aqui é a fórmula que você vai utilizar sempre, tá? De maneira simples. É a maneira mais simples que você tem de estar resolvendo essa situação. Porque se você for colocar, escrever diagonal por diagonal e contar, você pode errar, você pode se confundir. Então, neste caso, o octógono ele é um polígono que possui 8 lados, ou seja, o n equivale a 8. Ó. Lembrete, o d significa o número de diagonais e o n, assim como na atividade anterior da soma dos ângulos internos, eles compreendem o número de lados, tá? De um polígono. Então, resolvendo aqui a expressão, resolvendo aqui a primeira questão, nós vamos ter o seguinte. Ó. Nós queremos descobrir o número de diagonais. Então, tá aqui, ó, d igual a n, que equivale a 8, né? Vezes, abre parênteses, o n menos 3. O n equivale a 8, novamente, repete, né? Para cada n, você vai repetir o 8. Então, tudo isso dividido para 2. Resolvendo o que está dentro do parêntese, que é uma subtração, 8 menos 3. E 8 menos 3 equivale a quanto, gente? A 5, né? Então, nós vamos ter 8 vezes 5 dividido para 2. E aí, 8 vezes 5 equivale a 40. E 40 dividido para 2 equivale a 20. Ou seja, o octógono possui 20 diagonais, o que nos leva à letra D. Então, de maneira bem simples, gente, e rápida, você consegue resolver utilizando a fórmula, tá? Então, vamos para a questão de número 2. Quantas diagonais tem um pentágono? Primeiramente, um pentágono ele é um polígono que possui 5 lados, tá, gente? Então, n equivale a 5. Se o n equivale a 5, basta eu lembrar de quem? Da fórmula do número de diagonais. E qual é a fórmula do número de diagonais? É que D é igual a n vezes o n menos 3 dividido para 2. Então, essa aqui é a nossa fórmulazinha que nós vamos utilizar, certo? Está aqui a nossa fórmula. Então, resolvendo, né? A resolução, resolvendo, nós vamos ter o seguinte. D igual a n, só que o n vale 5, então eu vou colocar o 5 aqui, ponto. Abre parênteses, n menos 3, o n vale 5, ó. 5 menos 3, tudo isso dividido para 2. Para ficar melhorzinho aqui, coisa mais organizada, vamos colocar aqui um divisor mais bonitinho. Tá aqui. E agora, gente, resolvendo aqui a expressão, vai ficar 5 vezes, resolve primeiro a subtração que está dentro do parênteses, 5 menos 3 equivale a 2, então vai ficar 5 vezes 2 dividido para 2. Resolvendo aqui o que está no numerador, a multiplicação, 5 vezes 2 equivale a 10. E 10 dividido para 2 vale 5, ou seja, 5 diagonais. O pentágono, gente, é o polígono que possui a quantidade de diagonais iguais à quantidade de lados. Tá? Isso aqui é uma característica do pentágono. Isso não acontece para todos os polígonos. É uma coincidência do pentágono. Então tá aí, segunda questão. Terceira questão. Um hexágono regular possui quantas diagonais? 6, 9, 15 ou 18 diagonais? Então, o que é um hexágono, gente? Um hexágono é um polígono que possui 6 lados. O fato dele ser regular não vai alterar em nada a quantidade do número de diagonais. Nós sabemos que essa palavra regular significa dizer que o hexágono, que é um polígono que possui 6 lados, ele possui os 6 lados iguais, ou seja, congruentes, mesma medida. Então, sabendo que ele possui 6 lados, vamos relembrar aqui a fórmula que é essa, ó, n menos 3 dividido para 2. Então, nós vamos substituindo, né? Essa aqui é a nossa fórmula. Então, substituindo, nós teremos o seguinte. Ó, a resolução será da seguinte maneira. Basta você substituir o n pelo 6. Então, vai ficar d igual a 6 multiplicado, abre parênteses, a n menos 3. Então, n é 6, ó, menos 3 dividido por 2. E aí, resolvendo primeiramente o que está dentro do parênteses, 6 menos 3
equivale a 3. Então, vai ficar 6 vezes 3 dividido para 2. E 6 vezes 3 equivale a 18. E 18 dividido para 2 vale 9. 9 diagonais. Olha aí, o hexágono, gente, possui 9 diagonais. E aí, o que nos leva à alternativa da letra B. E por último, na quarta questão, nós temos assim, ó, veja as figuras abaixo. Quais destas figuras possuem 9 diagonais? Ora, nós acabamos de resolver, gente. 9 diagonais é o hexágono, né, gente? Hexágono possui 9 diagonais, ó. Aqui nós temos uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 lados. É o octógono. O octógono não possui 9 diagonais? Não. Aqui nós temos o quadrado. 1, 2, 3, 4. Possui 2 diagonais, que é o pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós acabamos de ver na terceira questão que o polígono que possui 9 diagonais é o hexágono, que está representado na figura de número 2. Ah, professor, então se nós não tivéssemos resolvido na terceira questão, como é que eu saberia? Aí você teria que resolver, você teria que aplicar a fórmula para cada uma das figuras, né? Até você encontrar. Ou então, você poderia fazer por eliminação. Mas a maneira mais rápida de você compreender isso realmente é resolvendo as fórmulas, né? Você faria o seguinte, ó. O octógono que a gente resolveu lá na primeira questão tem 8 lados, né? Então você faria isso, a n igual a 8. Você colocaria o n igual a 6, n igual a 5, n igual a 4. O pentágono, o octógono, a gente já havia resolvido, mas aí você iria ter que resolver e colocaria isso ó, na primeira, 8. 8 menos 3 dividido para 2. Aí ficaria 8 menos 3, 5. 8 vezes 5, 40. 40 por 2, 20 diagonais. Então, aqui seria ó, diagonais igual a 20. Aí você faria para o n igual a 6, que aí no caso seria a resposta. 6 menos 3 dividido por 2. Resolvendo o que está dentro do parênteses. 6 menos 3 é 3. 6 dividido para 3, 18. 18 por 2, 9. Então, diagonal igual a 9. Aí você iria resolvendo cada um até chegar no resultado. Certo, pessoal? Então, essa é a dica que nós temos para esse tipo de atividade. Então, eu espero vocês para a próxima aula.